Deixa eu começar a gravar. Pronto, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui. Tudo que vocês quiserem comunicar, comuniquem lá no chat, tá? Eu tô acompanhando aqui em tempo real o chat com vocês, tá, galera? Me digam aí se tá tudo ok em relação aos slides. Estão conseguindo me ver e vendo os slides? Acho que sim, né? Me digam aí. Sinalize tudo ok, prof. Ó, minha gente, começar a gravar agora, tá? Boa noite, pessoas. Bem-vinda a mais uma aula aberta, gratuita, tá? De graça, sobre documentos psicológicos, tá? Como a gente tá fazendo, eu tô lançando sempre 10 questões para que vocês possam responder e todas as dúvidas trazer para cá. Para além das questões, eu trago um breve resumo sobre o assunto daquela questão específica, ok? Iremos abordar a resolução do CFP número 6 de 2019, que vai falar sobre nossa construção de documentos psicológicos, a importância delas, mas, sobretudo, como é que a gente padroniza essa construção. E eu vou dizer uma coisa, tá? É um tema que despenca em provas, tá? Quase todos os editais, eu vou dizer todos de psicologia, né? E as bancas gostam muito dessas questões, ok? Para quem está chegando agora, tá? A primeira aula que está vendo, ó, se quiser ajudar o prof aqui, faz um print da aula, tá? Uma foto da aula, compartilha no Instagram, se não der problema, e aí me marca, tá bom? Porque isso vai incentivar, vai me ajudar a estar produzindo mais conteúdos nesse nível para vocês. Inclusive dá um ânimo, né? Dá um up, tá bom? Ó, primeira questão. Essa questão, tá? Eu acho que era aquela que eu achava que muita gente ia errar. E aí eu vou dizer para vocês a porcentagem da questão, tá? Ó, nessa primeira questão, 47,6% de pessoas acertaram essas questões, ou seja, mais de 50% ou 50% erraram, ok? Ou seja, é uma questão que a gente precisa lá estar de olho. Por quê? Porque tem um item na questão que ele acaba, de alguma forma, trazendo uma certa dúvida. E eu já trouxe ela justamente para comentar com vocês. Questões primeiro, 5 questões da FGV, ok? Ó, questão 1. Para a elaboração de laudos, o psicólogo deve ter como referência a Resolução 6 de 2019, que institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos no exercício profissional. Sobre o laudo psicológico, segundo a resolução citada, não é segundo qualquer coisa, é esta resolução. Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Item 1 é o resultado de um processo de avaliação psicológica. Estamos falando do laudo. O laudo é um resultado de um processo de avaliação psicológica? Cheque. Sim. Ok? Nós temos dois documentos que eles se originam de um processo de avaliação psicológica. Quais são aí? Me digam aí nos comentários, meus alunos, tá? Qual é um outro documento, além do laudo, que a gente produz a partir de uma avaliação psicológica? Dani está dizendo certeira, né? O atestado, tá bom? Então, o atestado psicológico e o laudo. Isso questão de concurso. Beleza? Não esqueçam disso. Sabe qual a outra questão de concurso? Para fazer uma avaliação psicológica, o psicólogo obrigatoriamente deverá utilizar testes psicológicos. Essa afirmação que eu trouxe para vocês, que não está na questão, é verdadeira ou falsa? Para realizar a avaliação psicológica, o psicólogo precisa aplicar testes psicológicos. Verdadeiro ou falso? Evelyn, falso. Psida, né? Falso também, exatamente, super falso. Quem gosta de perguntar esse tipo de questão é a banca Sebrasp, mas a FGV também, né? A gente pode encontrar, ok? Então, vamos voltar para a questão, porque senão eu me perco todinho falando de outros assuntos, outras provas e etc. É o resultado de um processo de avaliação psicológica, cheque, verdade, com finalidade, perdão, de subsidiar
decisões relacionadas ao contexto que surgiu a demanda. Então, não é a todo o contexto. Surgiu a demanda está exigindo que a gente construa um laudo e a gente vai subsidiar as decisões relacionadas ao contexto da demanda. Cheque, né? Então, essa questão é super correta. Aliás, essa alternativa, né? Essa assertiva está correta, tá? Alternativa 2, vamos lá. Deve apresentar os procedimentos e as conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica. Então a gente percebe, né? A gente começa a pensar. O laudo, a gente precisa colocar procedimentos e conclusão? Cheque. O que estaria errado aí se fosse assim, apenas devem apresentar apenas falso? Porque a gente sabe que a construção do laudo, já já a gente vai ver, ela tem, né, algumas especificidades, alguns itens que são obrigatórios na construção, tá? Mas do jeito que está aí, tá certo, deve apresentar os procedimentos e as conclusões geradas pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda. O laudo vai versar sobre toda a personalidade do sujeito? Não. A gente não avalia o sujeito como um todo, inclusive é impossível fazer isso. O que é que a gente avalia e coloca no laudo? Aquilo que é de interesse, aquilo que tem a ver com a demanda, beleza? Então, essa alternativa, né, está correta e sem problema algum, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o item 3, que eu acho que foi o item. Me contem aí se o problema, se a dificuldade de vocês foi aí nesse item 3 de quem errou, né? Porque eu imagino que sim. Por quê? Porque essa questão, ela tá lá na legislação. Tá lá na resolução, num cantinho lá, e que se a gente passa atropelado, a gente acaba esquecendo. Mas vamos lá. E ela causa uma dúvida muito grande, né? Porque a gente fala tanto de sigilo, de sigilo, de sigilo. Como é que a gente vai compartilhar isso? Vamos lá ver. Nos casos em que o psicólogo atua em equipes multi, porque é uma das atuações, inclusive uma grande novidade nessa nova resolução de documentos, é justamente incluir o relatório multiprofissional. Então, voltamos. Havendo solicitação de um documento decorrente da avaliação, e aí ele está falando de um documento decorrente da avaliação. Podia ser um atestado, mas a questão fala sobre o laudo. O laudo psicológico ou informações decorrentes da avaliação psicológica poderão compor um documento único com a equipe multi. Minha gente, eu sabia que essa questão aí, eu vou dizer o seguinte, só acertaria quem tivesse com a legislação na ponta da memória. Porque é muito difícil a gente olhar para uma informação dessa e dizer que ela é verdadeira. É difícil. Por isso que a gente também precisa, além das aulas do prof, a gente precisa estar lá olhando a lei seca, tá? Porque isso está lá e isso pegou muita gente de surpresa. Não vou dizer que foi uma casca de banana, porque tá lá na lei, né? Uma casca de banana é às vezes algo que a gente extrapola a lei e traz como uma interpretação e etc, mas aqui tá lá na lei. Não é casca de banana, é algo que a gente não vê muito, mas a FGV trouxe nas suas questões, ok? Então, alternativa correta, item 1, 2 e 3, né? Então, para essa questão aí, e aí atualizou aqui para mim, tá? Não sei quem se respondeu, mas atualizou 50% de pessoas acertaram e outras 50% não. E eu acho que foi justamente o item 3, tá bom? E aí eu trago para vocês, e aí o item 1, 2 está tudo tranquilo, né? Mas eu estou trazendo para vocês a justificativa que assim, de cada item, né? Onde é que está cada um dos itens, tá bom? O item 3 está no artigo 13, né? No item 5, tá? Essa questão toda, ela foi formulada a partir do artigo 13, que é o artigo que fala sobre o laudo, né, psicológico. O item 4 versa sobre a alternativa 2. O item o que está lá no próprio artigo é a alternativa 1 e o item 3 está no artigo 13, item, aliás,
artigo 13, item 5, tá bom? Então está lá, só é ler que tá do jeito que está lá na resolução. Beleza, minha gente. Então, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais disso, ok? Beleza? Alguma dúvida, me digam aí nos comentários, para ver se eu consigo, se tem algo que eu não disse ou esqueci de dizer e que seria importante em relação à questão 1. Estou parando mais nessa porque eu sei que essa foi a questão de maior dúvida, né, da maioria, né? Aliás, da quase maioria, 50% das pessoas. E eu acho que também quem acertou, acertou de alguma forma, puxando alguma dúvida. Alguma dúvida, me digam aí no chat. Comentem, vamos lá. Sim, não, Giovana Galvão não, né? Deu para esclarecer, por enquanto não, vamos embora. Então, vamos para a questão 2, vamos lá? Questão 2. E depois eu trago, tá, minha gente, um quadro para a gente ver cada um dos itens, tá? Vamos lá. Na questão 2, eu tenho que 68,2% das pessoas, elas acertaram, tá? Uma outra questão que eu acho que deu dúvida aí foi a letra E. Porque depois dessa questão da letra D, a letra E, 18% marcaram aí. Então vamos lá ver o que danado ocorreu. Ó, a resolução CFP número 6, de 29 de março de 2019, institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional, tá? De acordo com a resolução, esse é o comando. É correto afirmar que letra A. A declaração tem por objetivo, e aí estamos falando da declaração, tem por finalidade detalhar a prestação do serviço realizado e deve conter o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. Vocês marcaram o que, minha gente, nessa questão? Essa alternativa, que é a alternativa A, ela está super errada, tá? E já já a gente vai ampliar um pouco o nosso conhecimento em relação à declaração. Primeiro, declaração não tem esse objetivo de detalhar, tá? Segundo, a gente não pode, sob hipótese alguma, fazer registros de sintomas, situações ou estados psicológicos na declaração. A declaração ela é sucinta. Geralmente a gente elabora a declaração em uma única página, né? E a declaração tem sua finalidade, né? É produzir informação sobre o comparecimento da pessoa ou se aquela pessoa ela está sendo acompanhada pelo psicólogo X do período tal ao período tal, ou declaro que a pessoa compareceu ao meu consultório, né? Enfim, no dia tal, data tal. Então tem mais esse teor objetivo e a gente não pode, e isso é questão de prova, tá bom? Ainda bem que ninguém acertou ou marcou essa questão como correta, ok? Vamos lá? Já na questão B, vamos lá. É obrigatório no atestado psicológico o uso da classificação internacional de doenças do CID como fonte para enquadramento de diagnóstico. Eu jurava que muita gente ia marcar essa como correta, ainda bem que não. Apenas uma pessoa marcou essa como correta, mas quem marcou como correta já vai saber, né? Porque errou, tá? Apesar da gente falar do atestado psicológico e no atestado a gente precisa fazer uma avaliação psicológica, é um documento oriundo de uma avaliação, a gente não pode estar colocando o CID como algo que eu vou dizer assim, obrigatório. O CID pode estar ali, pode, inclusive com o consentimento da pessoa, mas ele não é obrigatório. E isso é importante porque muitas empresas dizem que só aceita a questão do atestado com o CID. E aí a empresa ela fere a legislação, tá? Nenhuma empresa pode exigir que o CID esteja lá no atestado para poder abonar a falta. Inclusive, é algo que não se deve fazer. O CID pode estar? Pode, só se a pessoa autorizar e desejar que esteja ali. Caso contrário, ele não é
obrigatório, como muita gente pensa e como as empresas estão pensando hoje, que o CID é obrigatório. E não é, né? Inclusive, nossa resolução, ela acaba advertindo sobre isso. Ok, minha gente, beleza? Item C. O relatório visa a comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho, já desenvolvidos com finalidade de produzir diagnóstico psicológico falso. A gente já viu apenas 2 documentos, né? Eles são responsáveis, assim, né? Eles advêm de uma avaliação psicológica, o laudo e o atestado. Nunca o relatório, ok? Logo, item C, falso. Algumas pessoas marcaram esse item C como verdadeiro, ok? Item D, orienta-se no relatório multiprofissional, e aí esse é um instrumento novo, né? E é a novidade dessa resolução, que cada profissional faça a sua análise separadamente, identificando com o subtítulo o nome e a categoria profissional, né? Isso é o recomendado, isso é o que é orientado. Se a gente vai fazer um relatório multi, a gente precisa especificar. Aí coloca lá enfermagem, depois psicologia, depois serviço social, tá? Especificando lá como um subtítulo para que a pessoa que avalia aquele relatório entenda de que profissão, né, se está produzindo aquele conhecimento. Ok, minha gente, então esse é o cheque, essa é a questão, né, positiva, e eu já estou vendo aqui, né, que muita gente, já tem gente aqui, eu não sei se a turma está acompanhando, não consegue mudar a resposta, né, mas tem gente respondendo já agora o questionário e já está ampliando aqui a minha porcentagem em relação a essa questão. Ok? Letra E, que foi também o que muita gente foi responder para essa letra E. O laudo psicológico deve fornecer informações que ultrapassem a demanda. Falso. Aí é falso. A gente constrói um laudo e o laudo ele precisa atender à demanda apenas. Se ultrapassar a demanda, não entra no laudo. Ok, minha gente? E relatar o diagnóstico, o prognóstico, a evolução do caso e a medida institucional a ser tomada. A grande questão mesmo é ultrapassar a demanda. Olha, Laura já está aqui se acusando, tá? Que foi a única. Mas Laura, olha, ela tem um pouco de coerência, né? A questão é que não é obrigatório a gente fazer o uso do CID. Ok? Beleza? Alguma dúvida, minha gente, em relação a essa questão? Então, a letra D. Aí eu estou trazendo aqui algumas questões para que vocês que expressa, né, assim, o que cada item vem dizendo no quesito da declaração, determina que é expressamente vedado o registro de sintomas, isso a gente já viu. Atestado é facultativo opcional, ou CID. Relatório não tem como finalidade produzir diagnóstico psicológico e a letra D, o laudo, né, limitando-se a fornecer apenas o que tiver a ver com a demanda. Beleza? Tá tranquilo isso para vocês? Me digam aí se tá tranquilo, que agora eu vou fazer uma breve revisão em relação às modalidades de documentos. Faz sentido? Agora sim, pelo jeito eu fui a única que marquei a B. Tá tranquilo, o Tamir está trazendo aqui. Minha gente, é muito bom ver vocês por aqui, apesar de não ver o rosto de vocês. No final eu vou tentar abrir a câmera para poder conhecer. Algumas pessoas eu conheço pelo nome, algumas pessoas eu acho que eu conheço pelo nome, mas não sei se é a mesma pessoa. Mas que bom que vocês estão por aqui. Vamos lá ver, ó, tipos de documentos. Declaração. Prestem atenção. Esse aqui é o slide assim da prova de vocês, porque é muito sucinto. Tem mais especificidade, mas a gente já começa a entender aí esses documentos. A declaração é um registro objetivo de comparecimento, de acompanhamento, dias e horários. Ok, minha gente, então assim, super simples, geralmente escrito em um parágrafo único, tá? Daquela declaração, super simples, né? Objetivo e pronto, tá bom? Ok?
Vedado registrar, é o que mais cai em prova, vedado registrar sintomas ou estados psicológicos. Inclusive, a declaração não resulta de uma avaliação psicológica. Ok? Beleza, né? Então eu posso dizer assim, declaro para os devidos fins que fulano de tal, CPF tal, compareceu ao meu consultório para acompanhamento psicológico. Ponto. Maceió, Alagoas, aí a gente coloca a data e o ano, né? E aí as nossas informações, carimba e assina. Essa é uma declaração objetiva, simples e direta, ok? Atestado psicológico, ele resulta assim de uma avaliação psicológica e ele tem a finalidade de certificar condições psicológicas com base em diagnóstico psicológico. E aí, qual é a finalidade? Justificar faltas, aptidões, afastamentos. Entende? Então eu posso aí dar um diagnóstico psicológico que forneça uma justificativa para a falta da pessoa no serviço, mas isso tem que ter, né, um embasamento a partir de uma avaliação psicológica, ok? O que não precisa ter aí no atestado, o CID, ok? Não é obrigatório, apesar das empresas exigirem. Uma outra coisa que a gente pode fazer no atestado, a finalidade dele, é a questão da aptidão. Então, no atestado, a partir da nossa avaliação, eu posso dizer que a pessoa ela não tem aptidão ou tem aptidão para desenvolver um certo tipo de função, tá bom? No seu trabalho. Então, eu posso dizer que ela tem ou não tem. E quando ela não tiver, a orientação de tentar fazer com que a pessoa ela seja mudada de setor, né? E que seja colocada em um setor que tenha mais a ver com a sua aptidão. Isso pode acontecer. E também a gente pode aí justificar alguns afastamentos, ok? Todo texto é um texto corrido e aí é obrigatório, tá, minha gente? Ok? Num atestado psicológico, é um texto corrido sem parágrafos para evitar a adulteração. E esse item é obrigatório, ok? Na declaração, geralmente a gente faz um parágrafo por conta da brevidade, da objetividade, mas não é obrigatório ficar só em um parágrafo. Já no atestado psicológico, sim, ok? É uma outra coisa que cai muito em prova. Vem aqui comigo. Relatório psicológico. E aí nós temos aí o relatório psicológico com 5 itens, tá? Já já a gente vai ver que itens são esses, beleza? E que serve para comunicar nossa atuação profissional, gerar orientações e encaminhamentos, ok? Não tem finalidade de produzir diagnóstico psicológico, ó. Beleza? Isso você já sabe. Estruturado em 5 itens que já já a gente vai ver. Beleza? O relatório multiprofissional, artigo 12, é a grande inovação dessa nova resolução 2019, que serve também para comunicar a atuação em contexto multiprofissional. Tá? Também não é resultado da avaliação psicológica. Os procedimentos e análises privativas da psicologia devem vir separados. Prestem atenção. Ok? Laudo psicológico, subsidiar decisões após um processo de avaliação psicológica. Ok? Subsidiar decisões após um processo de avaliação psicológica. Resulta, sim, né, da avaliação e é estruturado em 6 itens. E o item da referência bibliográfica, das referências bibliográficas é um item obrigatório, tá? Ok? Parecer psicológico. Análise técnica respondendo a uma questão problema. Toda vez que vocês virem esse termo questão problema, tem a ver com parecer psicológico. É uma análise técnica. Não resulta, na verdade, de uma intervenção ou de uma avaliação do psicólogo a pessoa diretamente, né? A gente pode fazer uma análise técnica e responder, né, a essa questão problema ou a documentos. Então, vamos dizer o seguinte: o juiz ele recebe um laudo de João, que é psicólogo, que avaliou Maria, né? E o juiz disse que avaliou a impulsividade de Maria
para cometer um crime, enfim, vamos dizer assim, né? E usou testes Y, X, Z, ou usou um critério lá de avaliação, ok? Aí o juiz olha e diz assim, menina, eu não sei se esse documento, será que João, ele avaliou como deveria avaliar? Estou em dúvida. Peraí, eu vou procurar um perito. Então, a pessoa, o perito, ele é convidado a elaborar um parecer. E veja, é um parecer daquele documento. E ele vai olhar e dizer assim: eita, peraí, eu acho que o que o João mandou, colocou aqui, não é mais adequado para avaliar a impulsividade. Então, ele vai aí responder às questões do juiz apenas, ok? Então, análise técnica que responde a uma questão problema, ok? O autor deve ter titulação que comprove conhecimento específico sobre aquela questão. Ok? Tranquilo, minha gente. Me diga aí se foi boa essa revisão. Depois, claro, a gente vai produzindo outras revisões, vai trazendo outros conteúdos em relação a isso. Na minha aula, cada uma dessas declarações, aliás, cada uma dessas modalidades, elas são bem mais aprofundadas. Aqui eu não consigo aprofundar porque a gente tem outras questões a poder conversar com vocês, ok? Me diga aí se está tudo bem, se resta alguma dúvida. Me contem. Tudo certo, foi ótimo relembrar o conteúdo, sucinto e didático, tudo certo, tá? Vem cá, aqui já está dizendo que eu só tenho 10 minutos, né? A gente consegue? Eu acho que sim. Vamos lá. Questão 3. Na questão 3, a 45,5 pessoas acertaram a questão e aí 40,9 pessoas foram para outras questões, para outra questão, tá? Então houve aí uma certa dúvida e a gente vai esclarecer essa dúvida agora, tá? Uma das inovações introduzidas pela Resolução CFP 6/2019 foi a modalidade de relatório multi, tá? Isso veja como a FGV ela traz sempre, né, essa novidade, a novidade relatório multi. Enfim, já dá a dica aí para tua prova. Cujo documento permite a elaboração conjunta das equipes multiprofissionais, a responsabilidade compartilhada, olha que legal, e referências interdisciplinares. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O relatório multiprofissional é composto por 5 itens: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Ok, cheque, sem problema algum em relação a isso. Então, o relatório profissional é composto, sim, por cinco itens, ok? Item 2. Deixa eu ver se alguém errou em relação a isso. Não, todo mundo, inclusive os que erraram, colocou um como certo, ok? Item 2. A descrição da demanda constitui requisito indispensável e deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica os procedimentos utilizados pelo psicólogo e ou pela equipe multiprofissional e todos os procedimentos realizados pelo psicólogo, especificando o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretações. Ó, minha gente, veja, descrição da demanda. Já já a gente vai ver, né, que a descrição da demanda é uma questão muito mais sucinta, muito mais breve. Veja como isso tá exigindo, sabe, um raciocínio técnico, científico, os procedimentos utilizados pelos psicólogos e pela equipe, todos os procedimentos realizados pelo psicólogo, especificar referencial teórico, isso tem cara de quê? Identificação, descrição, demanda, procedimento, análise ou conclusão. Tem cara de quê? De qual passo aí? Do procedimento, da análise, do procedimento, né? Quando a gente coloca, né, todas essas questões e também de algumas questões da análise, né? Porque quando a gente fala em especificar o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretações. Então a gente consegue, né, beber um pouco tanto dessa que justifica os procedimentos, né,
quanto para a questão da análise. Mas eu ainda acho, deve apresentar um raciocínio técnico-científico que justifique os procedimentos. Isso tem muito mais a ver com a própria análise, tá bom? Ok? Porque é como se a gente precisava justificar tecnicamente o que a gente usou nos procedimentos. Então, já é algo para além do procedimento, já cai no campo da própria análise, tá? Então, essa é uma questão falsa, não tem a ver com a descrição da demanda, ok? Item 3. A conclusão do relatório mútuo profissional deve ser realizada em separado, mesmo quando se trata de um processo de trabalho interdisciplinar. Era isso que eu queria trazer, só que eu fiquei lá. Se não vou dizer agora, vou dizer na próxima. Tá? Os nossos itens precisam estar separados, isso é obrigatório, né? Assistente social num canto, psicólogo abaixo ou em cima, enfim. E aí depois a enfermagem, ok. Mas a conclusão, ela pode vir, né? Ela pode vir dentro de um processo mais junto, ok? Quando se tratar de um trabalho interdisciplinar, eu posso fazer a introdução, não, perdão, minha gente, a conclusão junto, em um texto único, quando se tratar de uma intervenção interdisciplinar. Deu para entender? Aqueles itens de elaboração todos precisam estar separados. O psicólogo faz ali sua avaliação, a enfermagem faz, o serviço social faz. Agora, se partiu de intervenção interdisciplinar, a conclusão ela pode ser realizada de modo separado. Ok? Beleza? Agora, a conclusão do relatório deve ser realizada em separado. Veja, deve ser realizada em separado, a questão é essa, deve ser, ela pode ser realizada de modo conjunto, ok? Por isso que está aí o erro. Beleza? Deu para entender, minha gente? Me diga aí. Sim, beleza, ok. Que é um tchan assim na hora da prova, né? E a FGV já sacou isso e já colocou. Se for intervenção inter, a conclusão pode ser junto. Um texto único. Pronto. É isso que eu queria trazer para vocês. Ó, 5 itens. A conclusão pode ser conjunta quando o trabalho for interdisciplinar, né? O trabalho elaborado em equipe, contribuições separadas de cada área, né? Então as contribuições são separadas, mas se for um trabalho interdisciplinar, a conclusão ela pode ser conjunta, ok? Os mesmos 5 itens do relatório. Já já eu trago os relatórios para vocês, tá? Os itens do relatório para a gente discutir. Ok? Técnicas da psicologia devem vir separadas das demais. Cada profissional ou categoria profissional deve relatar a sua própria análise. Ok? E aí, já já eu trago, inclusive, já abro a próxima aula com essa caracterização dessa estrutura do relatório mútuo profissional. Combinado assim, minha gente? O prof vai tomar um pouquinho de água, né? Vai ao banheiro, mas já já a gente volta. Tá bom, minha gente? Um cheiro, já já eu mando o link lá. Preste atenção, chegue cedo no próximo bloco, porque isso é super importante, que é justamente essa estrutura, né, do relatório, tá bom? Tchau, tchau.